Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós já vamos para a nossa aula número 31, hoje é sexta-feira, dia 17 de julho. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Eu também estou bem aqui em casa, trancadinho, tá bom? Pessoal, nós vamos hoje, lá no livro de leitura e produção de texto, terminar aquela unidade que fala sobre os indígenas, né? O primeiro texto foi um relato pessoal, nós tivemos lá o ponto de vista do próprio indígena contando sobre a experiência dele quando conheceu o branco, né? O homem branco, o homem, entre aspas, aí, civilizado, né? O primeiro texto foi muito importante porque normalmente o que a gente vê nos livros de história, de geografia, mesmo em livros de português, é essa questão da domesticação, da civilização, mas do ponto de vista do branco, né? É difícil a gente encontrar um texto em que o próprio índio fale sobre a experiência dele. Então, isso que aconteceu lá no texto número 1. No texto número 2, nós temos um gênero textual, artigo acadêmico, ou seja, é um texto formal, baseado em pesquisas, baseado em estudos, que uma pessoa escreve quando ela precisa apresentar um trabalho para a universidade, tá? É o famoso TCC, né? Vocês já devem ter visto alguém comentando, meu TCC. TCC o que é? Trabalho de conclusão de curso. Quando você faz um curso técnico, ou quando você faz um curso superior, no último ano, depende, né? Tem cursos que são em todos os anos, mas normalmente para você concluir o seu curso, para você ter direito ao seu diploma, você tem que escrever um trabalho de conclusão de curso e depois você tem que fazer a apresentação oral para uma banca, né? O que é banca? Um grupo de professores que deu aula para você e que vai ver sua explicação sobre o seu trabalho. Aí, de acordo com o trabalho escrito e com a apresentação oral, é dada uma nota e daí você está aprovado ou não. Então, a parte escrita desse trabalho é um trabalho, é um artigo acadêmico, que é o texto 2 e que tem algumas características específicas, né? A linguagem tem que ser formal, não pode ser escrita em primeira pessoa, e não é nada assim na suposição, é tudo baseado em fatos, em leituras, né? Não é nada assim, eu acho que a Terra é redonda, não. Você vai falar segundo estudo tal, segundo tal coisa, ficou comprovado que a Terra tal, certo? Então nós vamos terminar a página 91, esses exercícios sobre esse assunto dos índios xavantes, tá? Então exercício 6, esses exercícios são feitos no livro mesmo. Coloca lá no cantinho do seu livro a data de hoje, tá? E vamos lá. 6. Relacione os fragmentos do texto em estudo da primeira coluna às características do gênero artigo científico descritas na segunda coluna. Então você tem aí 4 quadrinhos em rosa, o A, B, C e D, e depois você tem lá 4 parênteses para você fazer a relação, tá? Então a letrinha A. Corsaro aborda um conceito do que seria uma cultura infantil, sendo como um conjunto estável de atividades ou rotinas, artefatos, valores ou preocupações que crianças produzem e compartilham em interação com os pares, tá? O que ele está fazendo aqui? O autor do texto escreve definições gerais para explicar conceitos e ideias usados em seu estudo. Então aqui, você tem um parzinho de parênteses aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Você vai colocar a letrinha A nesse segundo aqui. Por quê? Porque o que está escrito no quadrinho rosa o que está escrito aqui em branco é uma explicação do que foi feito no rosa. O que o autor fez no quadrinho rosa? O autor escreve definições gerais para explicar conceitos e ideias usados em seu estudo. Na letrinha B, a criança ocupa um espaço fundamental dentro das sociedades. As crianças xavante, em seu cotidiano na aldeia, compartilham constantemente. O que o autor está fazendo aqui? Ele está fazendo o seguinte, depois de uma introdução geral, o artigo acadêmico precisa delimitar claramente o objeto de estudo que será abordado. O que é delimitar? É você pegar só uma parte. Vamos imaginar que você tenha que fazer um trabalho sobre meio ambiente. Essa questão do meio ambiente ela é muito ampla, né? Ela envolve a questão da água, do consumo da água, a questão do lixo, a reciclagem. Ela envolve a questão da energia elétrica, o consumo. Então, delimitar o ponto de vista é você
fechar lá o campo amplo de informações que você tem e pegar um assunto. Ah, então eu vou falar sobre meio ambiente, mas eu quero falar somente sobre lixo, lixo reciclável. Então você vai delimitar, você parte de um assunto grande, né, meio ambiente, e aí você vai tirando as outras possibilidades para escolher um assunto. Por quê? Porque se você começar a tirar para todos os lados e falar de meio ambiente, um monte de coisa ao mesmo tempo, o trabalho não vai chegar a lugar nenhum. Então quando você delimita, você estuda mais profundamente, você vai a um determinado assunto com mais precisão. Então é o que o artigo acadêmico faz. Então de novo, olha, lá na letrinha B. Depois de uma introdução geral, então você fala amplamente do assunto, tá? O artigo acadêmico precisa delimitar claramente, ele precisa pegar só um pedaço do assunto que vai ser o objeto de estudo que será abordado, tá? Lá na letrinha C, no quadrinho rosa, William Corsaro afirma que as crianças são agentes ativos que constroem suas próprias culturas e contribuem para a produção do mundo adulto. Então ele está falando como são as características das crianças do grupo Chavante, tá? O que ele fez aí? Ele fez isso aqui, ó. Em geral, os autores de textos acadêmicos citam outros autores para mostrar o embasamento de suas ideias e dar credibilidade a elas. Então, quando você tem um trabalho de conclusão de curso, um artigo acadêmico, não basta só você falar assim, olha, eu acho que a questão do lixo é um problema. Não, você tem que procurar outros autores famosos, outros autores que já têm esse conhecimento sobre o assunto e citar, olha, segundo fulano de tal, ele disse que tal. Tá? Isso é fazer uma citação, tá? E aqui sobrou a última, né, a letrinha D. O que foi feito? Quando o autor fala assim, ó, vale a pena ressaltar que a criança chavante vive também em seu mundo, algumas ações que são particulares a essas fases. O que ele fez ali? Em afirmações gerais e abstratas podem ser usados substantivos e expressivos do singular, mesmo quando a informação se refere a um grupo plural de pessoas. Então quando ele fala assim, a criança chavante, ele não está falando de uma criança, ele está falando do grupo de crianças. Ele pode fazer isso? Sim. Por quê? Olha lá o que está falando. Nessas afirmações gerais e abstratas podem ser usados substantivos e expressões do singular, mesmo quando eu preciso me referir ao plural. Tá? Então essas são algumas características do texto científico, do texto acadêmico. Com certeza em breve, né, lá no final do terceiro ano do ensino médio, vocês estarão escrevendo um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso sobre algum assunto que vocês gostem bastante. Sem problema? 7. Todo texto tem um objetivo principal. Pode-se concluir que a função do artigo acadêmico é. Então aí nós vamos ver qual é a função do artigo acadêmico. A, B, C ou D? Vamos lá ver então. A função do artigo acadêmico é, letrinha A, transmitir conhecimento com base em dados pesquisados. Letrinha B, argumentar a favor da preservação dos indígenas brasileiros. Letrinha C, instruir os leitores sobre como realizar pesquisas. E letrinha D, narrar acontecimentos próprios do mundo acadêmico. Então, o artigo acadêmico tem a função de transmitir conhecimento. Não é argumentar, não é instruir, não é narrar. Transmitir conhecimento com base em dados pesquisados. O autor do artigo científico faz a pesquisa, procura autores que já estudaram sobre esse assunto, aí ele faz um trabalho, ele escreve sobre o ponto de vista dele, mas baseado em fatos e estudos. Não é o achismo, eu acho que a Terra é plana. Não, tá? Para ele falar isso, ele tem que provar, certinho? Se a Terra fosse plana, seria muito engraçado, né? E tem gente que acredita que a Terra é plana, hein? Então vamos lá. 8. Com base no objetivo principal do texto identificado na atividade anterior, qual é o registro da língua que o autor deve utilizar para tornar seu texto acessível ao maior número de pessoas possível, sem perder a credibilidade?
Lógico que o registro vai ser formal. Por quê? Porque ele não vai poder usar abreviaturas, ele não vai poder colocar gírias, ele não pode escrever como se ele estivesse mandando uma mensagem no WhatsApp, tá? Ele está escrevendo para um grupo de pessoas que vai ler o texto, que vai analisar, que vai ver se aquilo está correto ou não, vai ver se as referências que ele usou, ou seja, as citações dos autores que ele usou, se são verdadeiras ou não, se elas existem ou não, tá bom? Então, está perguntando por quê também? É um texto formal para garantir credibilidade, ou seja, credibilidade. O seu texto tem que ser fiel, o seu texto tem que ser verdadeiro. Ele não pode ser uma fantasia, ele não pode ser uma invenção da sua cabeça, tá? Então a linguagem formal vai ajudar a dar credibilidade, sabe? A pessoa, quem ler, vai acreditar no que está escrito porque foi baseado em estudos. Ou seja, o seu texto vai ter credibilidade. Por isso a linguagem formal. Certinho? Lá na página 92, pessoal, então vamos aproveitar esse pedacinho aqui. Aí nós temos o finzinho já desses exercícios sobre esse assunto, tá? Releia os trechos abaixo, extraídos do texto 1 e do texto 2 da unidade, e faça o que se pede. Trecho 1. Quando aqueles estrangeiros entravam em nossa habitação, minha mãe me escondia debaixo de um grande cesto de cipó no fundo de nossa casa. Ela me dizia então, não tenha medo, não diga uma palavra. E eu ficava assim, tremendo sob meu cesto sem dizer nada. Trecho 2. Tendo como exemplo as brincadeiras, elas ocorrem de um modo espontâneo, não necessitando que o adulto determine quando deverão ocorrer, estipulando tempo e regras. Cada um faz de acordo com a vontade e espontaneidade. Isso é um fator extremamente importante que difere as crianças indígenas Chavante das demais crianças não índias. Então você tem o trecho 1 e o trecho 2. O exercício 2 vai perguntar qual é a alternativa correta. Então vamos lá. Vamos ver se vai ser a letrinha A letrinha B ou a letrinha C. 2. Assinala a alternativa que interpreta corretamente a relação entre os fragmentos. Ou seja, o que o trecho 1 tem a ver com o trecho 2? Qual a relação que é que combina entre eles, tá? A. Os trechos apresentam visões diferentes das atitudes das crianças. Isso demonstra que o autor do trecho 2 não compreende corretamente o que sentem os indígenas. Não é verdade isso, tá? O autor do trecho 2 não compreende? Não, ele compreende sim. Então a alternativa A não é correta. B. O relato pessoal é usado apenas para descrever experiências do passado. Já o artigo acadêmico aborda vivências do presente. Também não. Você pode ter um artigo acadêmico falando sobre questões do passado, tá? E você pode ter um relato pessoal também falando sobre o tempo presente. Então, a afirmativa B não é correta. Só sobrou, então, a letrinha C. Agora, vamos ver por que a C é a correta, então. O relato pessoal expressa os sentimentos do narrador em uma situação que viveu. O artigo acadêmico, por sua vez, não expõe sentimentos, apenas atitudes ou fatos que podem ser observados e descritos por um observador. Certinho? O artigo acadêmico não vai descrever sentimentos. Ele vai descrever dados, ele vai falar sobre outros autores que já escreveram sobre aquele assunto, ele vai falar sobre dados estatísticos, ele vai falar sobre pontos de vista de pessoas que também falaram sobre aquele assunto. Mas sentimentos, gostei, não gostei, acho legal, bonito, bacana, cafona, brega, não. Esse tipo de argumentação, esse tipo de ponto de vista não existe no artigo acadêmico, tá? Então, certinho. Exercício 3. Agora nós vamos ver se cada um desses trechos aí, se cada uma dessas afirmações se refere ao relato pessoal ou ao artigo acadêmico. Então, vamos lá. Um minutinho para limpar a louça. E aí a gente termina esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, saber um pouco mais
sobre os hábitos das crianças, dos adultos, Chavante. Lembrando que os índios hoje em dia estão com um problema grande em relação ao Covid, né? Para eles também está sendo um problema, assim como para nós. A gente espera aí que o governo mande soluções, né, para os índios, tanto quanto para a gente, porque senão a solução, não o problema vai ficar cada vez pior. Então nós vamos da letrinha A até H. A, B, essa lousa não vai cair, tá? C, D, isso, você tem aí as letrinhas de A até H, e agora nós vamos escrever assim. As características listadas a seguir se referem aos trechos citados ou gêneros aos quais eles pertencem. Classifique-as como 1. Relato pessoal, semelhante ao trecho 1. 2. Artigo acadêmico, semelhante ao trecho 2. Então você vai colocar o número 2 e o número 1 na frente de cada um. Se for igual ao trecho 1, você vai colocar o número 1. Se for igual ao trecho 2, você vai colocar o número 2. Então vamos lá. O autor não interfere nos acontecimentos e não participa deles. É o artigo acadêmico, pessoal. Então, não haverá o ponto de vista seu. Não haverá, assim, a primeira pessoa sendo usada. Eu gostei, eu fiz, eu falei, eu li. Não, tudo em terceira pessoa. O texto foi lido, o texto foi explicado, fez-se uma pesquisa sobre, certo? Para quê? Para ter, vamos escrever essa palavra aqui de novo, para ter credibilidade. Para que as pessoas acreditem que aquilo que você escreveu é verdadeiro, tá? Letrinha B. O autor participa dos acontecimentos. É um relato, pessoal. Quando você está contando alguma coisa que aconteceu com você, você usa um relato pessoal, você tem aí o autor participa dos acontecimentos. Letrinha C. Abordagem objetiva impessoal. Isso é o que eu falei naquela hora também. Impessoal para dar credibilidade. Então não vai ter eu gosto, eu acho, eu penso, tá? Que tipo de texto é esse? É o artigo acadêmico. Abordagem subjetiva e pessoal, ou seja, o seu ponto de vista, aquilo que você acha que é certo ou não. Isso daí é relato pessoal. Letrinha E. Predomínio da primeira pessoa de discurso. Então lembrando que a primeira pessoa é o eu, né? Então, quando você narra, quando você conta com eu, você provavelmente está fazendo um relato pessoal. Você não está fazendo um trabalho de conclusão de curso, um texto acadêmico, tá? Predomínio da terceira pessoa do discurso. Agora sim. Terceira pessoa do discurso é ele ou ela, aí você coloca muita coisa na voz passiva, né? A pesquisa foi feita levando-se em conta que, ou os resultados mostram que, de acordo com o autor tal, em seu livro tal, na página tal, ele diz que, tá? Então, sempre na terceira pessoa, não vai usar o eu. Letrinha G. Texto narrativo cujo principal é contar algo, relato pessoal, né? Quando você conta alguma coisa, você está narrando, narrar e contar é a mesma coisa, você narrando em primeira pessoa, você está fazendo um relato pessoal. E a última, texto descritivo, cujo objetivo principal é informar algo. É informar algo, é falar o que você estudou sobre aquele assunto, chegar a conclusões sobre aquele assunto, mas o objetivo principal é informar algo, texto descritivo. Você vai descrever as informações, descrever os autores, descrever o problema, descrever uma possível solução para o problema. Tudo isso no artigo acadêmico. Então, se a gente separar aqui tudo que é 1, tudo que é 2, vai ficar assim, ó. Quais são as características do relato pessoal? O que é número 1 aí? No relato pessoal, o autor participa dos acontecimentos, a abordagem subjetiva e pessoal, tem predomínio da primeira pessoa do discurso e é um texto narrativo cujo objetivo principal é contar algo. Tá? Aí, quais são as características do artigo acadêmico? O que tem no artigo acadêmico? No artigo acadêmico, o autor não interfere nos acontecimentos e não participa deles.
Existe uma abordagem objetiva e impessoal, tem predomínio da terceira pessoa do discurso e é um texto descritivo, cujo objetivo principal é informar algo. Pessoal, aqui nós encerramos então esse assunto, tá? Depois nós iremos lá para a unidade 5, viajando pelo Brasil. Espero que vocês tenham gostado da unidade 4, saber um pouco mais sobre as culturas indígenas, né? Ver o ponto de vista do índio Davi Copenau Yanomami, certo? Então, um texto escrito na língua dele, que depois foi traduzido para nós, com o ponto de vista dele. Isso é muito importante. Dificilmente você vai achar um outro texto, ou textos parecidos, escritos pelo próprio indígena, com o ponto de vista dele, não com o ponto de vista do homem branco, tá? Depois nós vimos lá, no texto da página 86, um trabalho de conclusão de curso, um artigo acadêmico, publicado lá pela Unicamp, né? O estudioso chama-se Marcelo Malchior, e nós vimos aqui sobre a criança indígena Chavante. Então veja lá, página 87, a criança Chavante na história da educação indígena. Trabalho apresentado no grupo de estudo e pesquisas História e Sociedade de Educação no Brasil, da Unicamp. Tá? Então, um artigo científico para você ver como é que se escreve um trabalho para a faculdade, o que é que tem que ter. E finalmente os exercícios aí comparando os dois textos. Quais são os dois gêneros? O relato pessoal e o artigo acadêmico. O relato pessoal sempre falando em primeira pessoa, uma linguagem subjetiva, ou seja, você está contando a sua experiência sobre alguma coisa. No artigo acadêmico, não. No artigo acadêmico você vai embasar a sua opinião, você vai deixar a sua opinião parecida com a de outros autores. Ah, mas e se eu não concordar com a opinião do outro autor? Sim, você tem toda a liberdade de não concordar, desde que você coloque primeiro a opinião do autor que já estudou isso, do estudioso da área, e depois você coloque o seu. Certo? Então encerramos aqui esse assunto.